stands da família Joestar. Vamos falar sobre eles aqui agora. Bem, o vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre os stands, da família Joestar, a habilidade que cada um tem, porque são muito interessantes. Talvez eu faça das outras partes, de outras famílias e de outros personagens de hoje, mas vamos começar com a família Joestar aqui, Não vou falar dos membros honoráveis, que eu consideraria honoráveis, que no caso é o Dio, que tem o corpo do Jonathan, e o Giorno Giovanna, que basicamente é filho do Dio com o corpo do Jonathan. Eu não vou considerar esses dois aqui agora. Se eu vou falar sobre a família do Dio, depois eu falo sobre esses stands aí. Também não vou falar sobre os stands de outras partes. Depois eu faço um vídeo sobre as partes lá do universo rebutado e etc. Então vamos aos stands aqui agora, Bem, o primeiro stand que eu vou falar aqui basicamente é o stand do Jonathan, E qual que é o stand dele? É uma versão do Hermit Purple ou o próprio Hermit Purple, Uma variável desse stand aí. Basicamente a habilidade desse stand é um tipo de clarividência, Ele consegue ter um nível de clarividência não tão alto assim, mas ele consegue sim prever algumas coisas. Ele também tem uma capacidade de saber onde os inimigos têm, Tipo uma geolocalização ou uma localização, que o Dio tava usando isso muito para mandar os capangas dele lá para ir enfrentar os Crusaders, E ele também tem uma habilidade muito interessante, que é a capacidade de mostrar imagens na cabeça do seu oponente ou mostrar imagens que estejam no coração do seu oponente, como por exemplo o Dio fez com Polnareff, Basicamente essas aí são as habilidades mostradas pelo stand do Jonathan. Então agora vamos ao stand do Joseph, Basicamente o melhor Joe Bro que tem aí, não tem o que discutir quanto aí, E qual que é o stand do Joseph? Basicamente o stand do Joseph é também uma versão do Hermit Purple, Ele tem algumas habilidades de clarividência, um certo nível de clarividência, também consegue produzir imagens, Mas com a diferença que ele tem que quebrar uma câmera toda vez que ele vai usar esse poder. Eu confesso que quando eu vi isso eu achei muito engraçado, O fato dele ter que quebrar uma câmera toda vez que ele vai usar o poder. Mesma coisa que você tipo um telefone, pega o telefone, joga na parede, pá! Pronto, consegui produzir uma imagem aqui de clarividência. Ele também tem quase as mesmas habilidades, de geolocalização, como o Joseph usou, quando ele tava lutando com aquele stand bizarro lá, que basicamente é um doente que cresce no seu braço, alguma coisa assim. Que ele tipo localizou um túnel de, acho que era de petróleo, um túnel de óleo, pra conseguir derrotar aquele stand na cidade. É uma habilidade bastante interessante. Ele também tem umas capacidades muito da hora, que basicamente é transformar o stand dele tipo como se fosse um cipó, pra ele poder se locomover. Ele também consegue interagir com coisas eletrônicas, como ele interagiu com o videogame lá daquele capanga do Dio, que basicamente eles conseguiram enganar ele, que ele tinha a habilidade de ler a mente, aí eles ganharam dele. Essa cena também é muito boa, quando eles ganham dele usando a habilidade Hermit Purple. Foi uma vitória bastante interessante que eu vi, que eu achei bastante inteligente da parte dele usar o stand daquele jeito. E também ele pode usar ele para conseguir enxergar coisas, como por exemplo ele tava usando ele na cabeça dele para conseguir localizar o stand de inseto que estava no cérebro dele, quando o Polnareff e o Kakyoin tava buscando esse stand para conseguir derrotar ele, porque ele estava ameaçando a vida do Joseph. Agora vamos ao Star Platinum, Diz que é o stand mais poderoso que tem em JoJo's, Eu duvido que seja o mais poderoso, Ele pode ser o mais forte em questão de força física, etc, mas o mais poderoso com toda certeza não é, Então agora vamos falar quais são as habilidades desse stand aí, Basicamente a habilidade dele, é a força extremamente elevada que ele tem. Ele também tem o Starfinger, que basicamente ele estica o dedo, e uma habilidade que foi muito útil em JoJo's, no caso da aventura dos Crusaders, que basicamente é a precisão extremamente elevada desse stand, Um exemplo é quando ele desenhou uma mosca extremamente rápido, e quando o Dio atirou nele, ele conseguiu pegar uma bala por baixo da roupa do Jotaro, para fingir que ele estava morto, e também conseguiu parar o coração do Jotaro e voltar a bater o coração do Jotaro. Olha só como é que esse stand é extremamente habilidoso, E outra habilidade, que no caso foi a habilidade que deu a vitória pra ele em cima do Dio, que no caso é o que? É o mundo ou The World, Mas pros fãs mais assíduos de Jojo, Então basicamente essa habilidade, O que essa habilidade faz? Basicamente ela para o tempo por alguns segundos. O Dio conseguia parar por 8 segundos, o Jotaro acho que ele conseguia parar por 2 ou 3 segundos, No final de JoJo's, Eu não sei se ele aumentou essa habilidade, mas pelo que deu para entender na próxima parte, no caso onde tem o Joseph, ele perdeu um pouco dessa habilidade, pois ele não estava treinando com ela. Mas é uma habilidade extremamente apelona, que se o Jotaro tivesse desenvolvido essa habilidade, ele poderia ser um dos mais fortes mesmo que tem lá no mundo de JoJo's, Então, gente, antes de irmos ao vídeo, eu tô passando aqui para falar para vocês se inscreverem no meu canal, ativar o sininho para mais vídeos como esse. Então, continuem assistindo o vídeo. Vamos falar agora aqui sobre o stand
do Josuke, né? E qual é o stand do Josuke? Basicamente é o Crazy Diamond. Basicamente, quais são as habilidades do Crazy Diamond? Esse stand tem várias habilidades, né? Ele tem uma super força extremamente elevada, como é basicamente o stand de todos os Jojos. Tem uma velocidade também extremamente elevada. Ele tem a principal habilidade dele, que no caso é a habilidade mais interessante, ou uma das mais interessantes que tem em Jojo, né? Que basicamente ele pode quebrar uma coisa e reconstruir. Vou dar um exemplo: ele rasga uma parada, ele pode reconstruir essa parada. Ele quebra uma moto, ele consegue reconstruir essa parada, né? A fraqueza dessa habilidade é que ele não consegue usar nele mesmo, mas ele pode usar isso até mesmo em pessoas que foram completamente explodidas, né? No caso, se elas não estiverem morrido ainda, né? Ou se a alma dela não tiver saído do corpo. O Josuke até tentou ressuscitar o vô dele, mas ele não conseguiu, pois a alma dele já tinha saído do corpo. Ele até conseguiu reconstruir o corpo dele, mas não conseguiu trazer a alma dele de volta, né? Essa também é um dos problemas da habilidade desse stand. Ele também tem outra fraqueza, né? Que quando o Josuke tá estressado, ele não consegue reconstruir as coisas direito. Aí, no caso, seria um problema pra ele se ele estiver estressado e querer reconstruir alguém que ele gosta e etc. Por isso, o Josuke, ele é um personagem que tem que ser extremamente frio em vários momentos, né? Como, por exemplo, na luta contra o Kira, né? Onde tinha aquela habilidade do Killer Kill, que basicamente é a bolha explosiva, né? E o Josuke na maior frieza do mundo, com o telefone falando de um lado, fingindo que é a voz do pai do Kira, e uma bolha aqui na cara dele, em tempo de explodir. E o cara falando na maior frieza do universo. Só pra você ver como é que esse personagem ele é extremamente frio. Esse aí é um dos melhores personagens que tem em Jojo. Eu gosto bastante dessa parte, né? Por vários momentos, por vários personagens que acrescentam, e principalmente por causa do Josuke. Ele é um personagem bastante interessante, né? Ele parece que é meio voado e etc, mas você pode ver que ele é muito inteligente. Ele usa a habilidade do stand dele de forma muito inteligente, né? Os principais exemplos estão na luta dele com o Kira. Não vou dar muito spoiler aqui, caso você não tiver assistido ainda, mas vai assistir, que o Josuke é sim um Jobro bastante interessante. Ele é um Jobro que tá no nível de todos ali, Jotaro, Joseph e por aí vai. Mas ele realmente é um... principalmente eu gosto bastante dele. Então vamos aqui ao próximo stand, né? Que no caso é a filha do Kujo. É a filha do Jotaro. Ela tem uma característica aí muito marcante. Eu acho que na questão dessa característica aí, ela é a pior Jotaro que tem, né? A pior Jotaro, ela é a pior Joestar que tem, né? O Jotaro abandonar o filho, eu acho que isso aí não é mal. O Joseph trair a mulher dele, eu acho que isso aí também não é mal. E o Jonathan também. O Jonathan não tem o que falar, né? Quem criticar o Jonathan aqui tem que apanhar. Mas basicamente eu acho que ela é a pior do Joseph, não tenho o que dizer, só por causa dessa característica aí. Tô brincando, ela é muito legal. O anime de Storm Ocean é muito bom. Tô vendo a parte 2 dele agora, tô gostando bastante, eu gostei bastante da primeira. E ela é uma personagem bastante interessante, né? E qual que é o poder desta personagem? Basicamente ela tem o Storm Free. Basicamente ela tem o Storm Free. Qual que são os poderes desse stand aí, né? Característica básica de todos os stands dos Jotaro, que é ser super forte e ser super rápido, mas ela tem uma habilidade interessante também, que basicamente ela tem a capacidade de transformar o seu corpo em fios e produzir vários fios, né? Que dá pra ela várias habilidades, como por exemplo ouvir conversas, construir redes de fio, ter um certo nível de regeneração e por aí vai, né? Esse stand aí é bastante interessante e ele foi bem utilizado pela Joline ao longo da parte dela. Pelo menos eu gostei bastante do jeito que ela usou, né? Você pode ver que todos os stands, né, no caso todos os de Jotaro, eles são bastante inteligentes, né? Você pode ver que geralmente as batalhas deles são mais vencidas na inteligência do que na força, né? Como por exemplo o Jotaro, que teve uma frieza extrema para lutar com o Dio. O Josuke, que contra o Kira teve uma tremenda inteligência, usando a habilidade dele, uma tremenda frieza. O Joseph, né, é extremamente inteligente, não tem como, o cara ganhou de um ser perfeito, então o cara é extremamente implacável, não tem nem como comparar. E a Joline, né, que ao longo do anime vai usando a habilidade, né, do stand dela de diversas formas e diversas formas bastante inteligentes. Então basicamente esses foram os stands, né, da família Joestar, né, e basicamente esse é o vídeo. Até o próximo, não deixe de se inscrever e tchau.